boa noite aí pro pessoal do grupo de quarta-feira. Para mim ainda que é dia, nesse momento que eu gravo o vídeo, mas para vocês que vêm já é noite, não é mesmo? Bom, eu queria convidar vocês agora a acalmar o coração, a esvaziar a mente, para que nós possamos receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu sei que deixar a ansiedade de lado está um pouco difícil nesses dias, mas como bem disse o Ismael na semana passada, a Igreja do Senhor já entendeu que isso é propósito do Senhor, tudo isso que está acontecendo faz parte do plano, é permissão do Senhor para as nossas vidas, para que nós saiamos renovados disso tudo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu o colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel e aos seus líderes, deram-lhe 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Olha que ato simbólico, maravilhoso. O Senhor escolheu para ratificar a sua escolha. Aqui ele estava mostrando nessa passagem que a tribo de Levi, representada ali por meio do cajado de Arão, era a tribo que ele havia escolhido para levar a sua presença, levar os seus mandamentos ao povo. Então eu te pergunto, quem está exercendo esse papel de levar a palavra, os mandamentos, a presença do Senhor hoje nos nossos tempos? Sim, porque lá no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 1, lá no versículo 11, o evangelista diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Se os seus não receberam, até os dias de hoje, porque até hoje eles ainda estão espiritualmente cegos para a graça salvadora de Jesus. Então, quem está exercendo esse papel na terra? A quem cabe levar essa arca, levar esses mandamentos? A quem cabe estabelecer o cajado e permitir que ele floresça? Cabe a nós, os gentios, sim. Quando Deus conversou com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 17, quando Deus promete a Abraão que ele teria uma descendência muito numerosa, ele diz assim, que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto os grãos de areia do mar e quanto as estrelas do céu. Não foi à toa que Deus falou isso com Abraão. Ele estava querendo dizer que Abraão não teria somente uma descendência terrena, mas teria também uma descendência celestial, que são as almas justificadas pelo sangue de Jesus, que somos nós, os gentios, que creem nessa verdade. Mas aí eu te pergunto,
Será que nós estamos cumprindo esse papel, usando o nosso cajado, deixando ele florescer e levando essas verdades para os corações que precisam? Vejam hoje a situação que nós estamos vivendo. Tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas desorientadas que não sabem o que pensar. E nós temos a palavra da verdade que nos instrui, que nos acalma, que apazigua os nossos corações, que nos mostra a verdade, nos mostra, inclusive, nos dá olhos de fé para enxergar toda essa crise como algo que é um cumprimento das profecias do Senhor, faz parte do desenrolar dos cumprimentos das profecias do Senhor. Veja lá, vamos lá abrir o livro de 1 Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aqui a resposta que nós precisamos. Olha o que Deus fez do seu povo, do povo que é descendência de Abraão por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, olha, o nosso propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não temos que ver quando pensamos em povo escolhido, isso não deve ser uma realidade distante de nós. Nós não devemos pensar nos judeus, sim, eles são um povo escolhido e um dia eles reconhecerão Jesus como Messias. Mas enquanto eles não fazem, nós somos o sacerdócio real do Senhor. E muitas vezes nós negligenciamos nesse papel, não é mesmo? Sim, por vários motivos, até mesmo por covardia, ou por preocupar, nossa, mas eu não tenho capacidade para isso, eu não estou capacitado. Acontece que, como diz a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que distribui os dons, é Ele que opera tudo em todos. E se você faz parte da Igreja de Cristo, se você faz parte do povo gentio que aceitou essa verdade, você precisa cumprir o seu papel. Você precisa deixar o cajado florescer. Foi interessante que quando eu estava orando e perguntando a Deus qual tema que Ele gostaria que eu discorresse com vocês, veio uma frase muito clara na minha mente, dizendo assim: a vara de Arão precisa florescer. E será que esse não é o momento mais propício para isso? Sim, pessoas desesperadas, pessoas sem resposta, e nós temos o consolo, nós temos a palavra, nós temos essa resposta de fé para as pessoas. Eu tenho até uma reflexão que eu vi numa pregação uma vez, que a respeito assim de como usar os nossos dons, os nossos talentos para a glória do Senhor. Aí a pregadora diz assim: é só você olhar para sua bagagem. Olha para sua bagagem. Eu te convido nessa noite a olhar para sua bagagem, olhar para sua mala e ver o que ao longo da vida você foi acumulando lá. Sim, porque uns têm mais conhecimento numa área, outros mais em outra, outros têm... Eu não sei qual o talento que você tem, quais habilidades que o Senhor colocou. Mas veja a natureza, a beleza da natureza está na diversidade. Imagina se todas as árvores fossem laranjeiras, não é verdade? Se todas as águas fossem doces ou se todas fossem salgadas, se todos os pássaros fossem tucanos, ela não seria tão bela. Por isso Deus precisa de mim e precisa de você também. Precisa dos meus talentos que Ele me deu
e precisa dos seus também, para que nós possamos cumprir esse propósito. E não se preocupe se quando você lançar a semente, ela vai florescer, ela vai frutificar. Veja, quando Moisés distribuiu todos aqueles 12 cajados e colocou diante da presença do Senhor, quando ele voltou no dia seguinte, foi o cajado de Arão que tinha florescido e frutificado. Isso foi uma obra sobrenatural de Deus. Então, mas Deus precisou da atitude das pessoas aqui da terra, precisou que Moisés obedecesse a sua ordem de distribuir os cajados. Precisou que cada líder gravasse o seu nome em cada cajado. E hoje ele precisa de nós, ele precisa que a gente semeie a sua palavra, que a gente semeie. Veja, os corações estão quebrantados nesse momento de crise, no mundo inteiro. Nós não podemos perder essa oportunidade, nós não podemos negligenciar. O Senhor se entristece quando nós negligenciamos nesse nosso papel. Por isso eu te convido a não temer e a lançar a semente. E veja, quem fará germinar não será você, será o Senhor, mas não importa. Eu estava até me lembrando que o ano passado eu ganhei uma caixa de tâmaras de Israel, da minha mãe, e são tâmaras maravilhosas, né? E eu fiquei encantada com aquelas tâmaras. Eu sei que uma tamareira pode demorar até 80 anos para frutificar, mas mesmo assim eu quis pegar sementes e plantar, queria fazer mudinhas das tamareiras. Que eu falei, se não ficar para minha geração, fica para o próximo. E plantei cada semente num vasinho e deixei. Reguei igual, foram expostas à mesma luz, no mesmo ambiente. Contudo, de todas que eu plantei, várias, de todas que eu plantei, somente uma frutificou, germinou, aliás, uma germinou. Então não se preocupe, quem faz germinar é o poder do Senhor e não você. Mas não por isso nós podemos deixar de plantar, de semear. Que o Espírito Santo te encoraje a cumprir esse papel e que você seja grandemente abençoado e seja um instrumento do Senhor dentro da sua área de influência, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, nas suas redes sociais, aonde Deus te plantou. Que assim, se os outros vão florescer e frutificar, eu não sei. Mas aonde Deus te plantou, que você possa florescer e frutificar, assim como aconteceu com a vara de Arão. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um resto de semana aí iluminado, cheio da graça de Deus. Amém.